Hoje eu vou te mostrar a forma mais preguiçosa de você construir um shape foda. E quando eu digo um shape foda, cara, eu quero dizer o seguinte: um corpo com muito mais força, muito mais funcionalidade, muito mais forma também, então mais massa muscular, menos gordura, mais energia e muito mais testosterona também, que é o que nós fazemos com os nossos alunos dentro do protocolo Shape Blindado, meu programa personalizado de treinamento. Se você quiser conhecer, inclusive acelerar muito mais os seus resultados, é só clicar no primeiro link da descrição, beleza? E, cara, existe uma máxima, uma frase que ela ecoa sempre quando a gente fala de treino, de construir um shape foda e tal, que é o seguinte: é só você se esforçar que você vai ter resultado. Existe essa máxima que permeia, e por muito tempo eu acreditei nessa porra. O fato, cara, é que isso não passa de uma mentira. Porque assim, cara, trabalhar duro não resolve. Né? Só você fazer isso, só você se esforçar, não é sinônimo de resultado. Se fosse assim, cara, qualquer feirante era milionário, entendeu? Então, para nenhuma área da vida, só trabalhar duro resolve. Você precisa de uma série de outras coisas. E por que, que só você empregar mais esforço naquilo não resolve? Porque é o seguinte, cara, existe uma coisa chamada lei dos retornos decrescentes. Então acompanhe aqui comigo no gráfico, tá? Aonde aqui na parte de baixo eu tenho o tanto de esforço que você empregou, tá, para alguma coisa, enquanto aqui na parte de cima eu tenho o qual resultado você teve. Então repare que daqui até aqui eu tenho uma quantidade de esforço igual daqui até aqui. Só que daqui até aqui, né, do ponto verde, eu tenho um resultado grande, então em algum grau, quanto mais esforço eu coloco, mais resultado eu vou tendo, tá vendo que vai aumentando? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega um ponto aonde, se eu emprego mais resultado, ele não vai aumentando na mesma proporção que ele aumentava antes. Ele vai aumentando cada vez menos, e cada vez menos, e cada vez menos. Então repare, por mais que eu tenha o mesmo nível de esforço daqui até aqui, né, em todo o segmento verde, igual no segmento amarelo, a gente tem que num resultado é magnífico, um resultado grande pra caralho, quando comparado com o segundo resultado, que é um resultado menor. Então, chega um ponto que se esforçar mais não é sinônimo de resultado. Não é, você não está tendo o resultado que você quer. Ou, aliás, você não está tendo esse resultado que você busca, não é porque você não está se esforçando tanto, mas é porque existem outras variáveis que estão influenciando no processo. E aí eu quero te perguntar, cara, com sinceridade, tá? Por que buscar o jeito mais difícil de se fazer alguma coisa quando você tem um jeito mais fácil e mais inteligente de chegar no mesmo resultado? E aqui, é claro, né, eu não estou falando de você ou do cara que fica buscando só atalho para as coisas, o cara que, porra, quero fazer um negócio, mas eu quero só buscar atalho. Porra, eu quero treinar, vou começar a me injetar de anabolizante porque vai acelerar o processo. Não, o cara que só quer ali pifado, né, o caminho mais curto. Eu não tô dizendo disso. Eu tô dizendo, se você tem um caminho que realmente é comprovado, que ele te entrega resultados com muito mais facilidade, de forma muito mais inteligente, por que optar pelo caminho mais difícil? Um exemplo prático disso, quando se trata de alimentação, por exemplo, tá? é o cara que, sei lá, nos anos 2000, ele acreditava que ele precisava, para crescer o físico dele, porra, ele tinha que sacar 3 horas da tarde, no meio de uma reunião de trabalho, uma marmita com batata doce e frango. Hoje a gente sabe que não existe isso, não precisa, você não, necessariamente não precisa, para ter mais massa muscular, fazer uma parada dessa, entendeu? Então, por que continuar querendo fazer isso se você pode escolher uma variável que é muito mais fácil de se fazer? Sei lá, por exemplo, é tomar um whey, um shake de alguma coisa, ou, cara, mesmo pular essa refeição, entendeu? Então, se existe uma forma mais fácil, mais inteligente de fazê-la, por que ficar optando pelo sofrimento demasiado, principalmente quando a gente entende que chega um momento que não é se esforçar mais que vai te trazer mais resultado, entende? Então, a gente precisa ponderar isso. E por isso que eu falo pra você, cara, e falo com muita cautela, é claro, né? Você precisa interpretar isso bem, eu precisei fazer esse disclaimer todo aqui pra você entender bem o que eu quero dizer. Mas, cara, seja preguiçoso. Seja preguiçoso em algum grau, tá? Encontre o ponto de maior eficiência estratégica. O que significa isso? Onde menos esforço que você faz te traz mais resultado, por mais que essa não seja a forma de trazer mais resultado de uma forma geral, entendeu? O que eu posso dizer? Se você pensa em ser um atleta olímpico, não tem outra escolha. Você vai ter que treinar 8 horas por dia, lá, e, porra, um monte de coisa. Realmente não tem outra opção, tá? Por quê? Porque além de um trabalho inteligente, você tem que se esforçar pra caralho. Né? Essa combinação de duas coisas. Agora, se você só quer ter um shape muito mais força, tá? Para você poder ser muito mais funcional nos esportes que você pratica, para você poder proteger a sua família, para você poder se sentir mais forte também e conseguir cumprir as atividades do dia
com muito mais facilidade, para você ter mais energia, muito mais testosterona também, ter um shape melhor, shape bacana, com mais massa muscular, menos gordura. Se você busca isso, não num grau de atleta profissional que vai viver dessa porra, mas num grau de um ser humano normal, meu irmão, encontre então a relação de menor esforço que você faz para te trazer mais resultado. Por mais que você não vai ter o resultado do Mr. Olímpia, entendeu? Você não vai ter o resultado do campeão mundial da modalidade. Mas você vai ter um puta resultado com menor esforço. Por quê? Porque existe uma coisa na vida chamada custo de oportunidade. Enquanto você está se dedicando para alguma coisa, automaticamente você não está se dedicando para todas as outras coisas que você poderia se dedicar. Então, enquanto você opta por trabalhar, porque você precisa ganhar mais dinheiro, você também está escolhendo não passar mais tempo com a sua família, não se dedicar a, sei lá, treinar mais ou fazer um esporte que você gosta. É a mesma forma como você está se dedicando a fazer o caminho mais difícil. Quando se trata de construção de massa muscular, de construção de força, de construção de um shape mais funcional, você está ao mesmo tempo abdicando dessas mesmas coisas. Você poderia usar esse tempo para poder, cara, desde trabalhar mais, de fato, e botar mais dinheiro em casa, até, cara, você passar mais tempo com a sua família, curtir com a tua esposa, curtir com os teus filhos, ver teus filhos crescendo, pô, curtir com a tua namorada, levar ela no cinema, ao invés de achar que você precisa fazer, digamos, o máximo do máximo do máximo. Por quê? Porque chega um momento aonde só fazer mais não te traz tanto mais resultado quanto trouxe no início. Ou quanto traria se você fizesse, enfim, aquele máximo de esforço, o mínimo de esforço para o máximo resultado. A gente quer parar exatamente aqui, nesse nosso processo todo, entendeu? A gente quer encontrar este ponto aqui, aonde ainda é linear o nosso ganho com relação ao nosso esforço, tá? E a gente consegue alcançar o máximo de resultado com esforço diminuto. Beleza? Então é bem aqui que a gente quer parar. É bem nessa ponta que a gente quer construir toda a nossa argumentação aqui, tá? E por isso, cara, eu vou te mostrar hoje o que é a rotina preguiçosa de um cara que constrói resultados de verdade, tanto em mais força, quanto em mais massa muscular, em menos gordura, em mais funcionalidade, também em mais energia e muito mais testosterona. Vamos lá. O primeiro ponto aqui é com relação ao treino, tá? E o treino, já te mando a real. Aqui você pode pensar num treino de 3 vezes por semana, tá? E que cubra, cara, 1 hora do seu dia. Então você não precisa também fazer, cara, sei lá, 6, 7 treinos por semana. Não precisa, cara. Você não precisa fazer 2 turnos, entendeu? A não ser que você goste. E se você gosta, porra, aí é outros 500, entendeu? Aí se você curte pra caralho treinar, se você é que nem eu gosto pra caralho de treinar também. Então, pra mim, treinar só 3 vezes por semana não me agrada. Não me agrada porque eu gosto de treinar. Mas se você está passando por um momento na sua vida que você também não, por mais que você goste, né, você não está conseguindo se dedicar ao quanto você acha que deveria e tudo mais, pra você não ficar triste, cara, porra, 3 vezes na semana. 1 horinha, não precisa de mais que isso. Treino, se ele estiver muito bem ajustado, muito bem organizado, 3 vezes por semana, 1 hora, já contando com o aquecimento, cara, tá safe. Então, veja bem, muitas vezes você vai estar passando um cara que tá treinando 7 vezes na semana, todos os dias, de segunda a segunda, com 2 horas de treino, tá treinando 14 horas por semana, para um cara que tá treinando 3 horas só, e muitas vezes você vai ter mais resultado ainda com essa dinâmica aqui. Entendeu? Que loucura, né? Justamente porque você vai ajustar as variáveis da forma correta. Vamos lá. Também, com relação à seleção de exercícios, aqui é fundamental. Porque se você for querer treinar 3 vezes por semana e querer fazer exercício isolador de tudo, vou fazer aqui de tibial anterior aqui, exercício para isolar, tibial anterior. Exercício para isolar aqui o romboide. Porra, para isolar, aí fudeu, entendeu? Aí fudeu. Por isso que você tem que construir pelo menos 80% do teu treino, a grande maioria do teu treino, não precisa ser exatamente 80%, mas com exercícios compostos. Exercícios que vão te entregar muito mais custo-benefício. Você vai fazer exercícios X ali, ao invés de você fazer então um crucifixo na polia, uma elevação frontal e um tríceps na polia também, um tríceps francês, sei lá, você faz um supino, entendeu? E aí sim, você pode lapidar algumas musculaturas específicas com exercícios isolados. Não quer dizer que você está proibido de fazer também. Né? Mas você vai escolher como base na construção do seu treino exercícios compostos. Isso faz com que você consiga aproveitar melhor esse tempo, ter um custo-benefício melhor. Um detalhe que eu quase me esqueci de falar. Quando você pensa numa divisão de 3 vezes por semana, você tem que também ser inteligente aqui na hora dessa construção. Porque, de novo, você vai ver que preguiça vai ser sinônimo de inteligência. Porque se você quiser só ser preguiçoso e fazer de qualquer jeito, vai dar merda. Tá? Para você conseguir conquistar a possibilidade de ser preguiçoso, você precisa ser inteligente pra caralho.
para poder saber ajustar isso de forma certa, tá? Então, vamos lá. Uma divisão de treinos que comporte isso. Pode ser um full body 3 vezes na semana, eu gosto pra caralho. Pode ser um upper lower alternando, upper um dia, lower num dia, upper no outro, na outra semana começa no lower. Ou pode ser um upper lower full body, ou pode ser um push pull legs, pode, já não gosto tanto, porque vou dar um estímulo só por, por padrão de movimento na semana, mas em algum grau vai funcionar aí também, tá? Mas eu prefiro essas divisões iniciais que eu comentei. Pode ser um upper lower repete, upper lower full body, ou um push pull leg não, um full body completo, ou então, cara, sei lá, 4 vezes por semana aqui também já fica melhor ainda, tá? Fica melhor ainda, 3, 4 vezes por semana, então aí sim, você pode alternar upper lower alternado, você pode fazer daí um upper lower full body 2 vezes, né? Você pode fazer, aí sim, push pull legs full body também cabe bem, enfim, aí dá pra você brincar pra caralho, entendeu? Mas de 3 a 4 vezes por semana, quer ser mais preguiçoso? 3 vezes. Uma horinha, tá, morta a cobra, tá? Aqui, importante que você mantenha uma alta qualidade desse treino, então a gente vai querer evitar séries em excesso e séries principalmente sem propósito, porque é ou a construção de força, ou a construção de massa muscular, ou a construção de funcionalidade. Sabe aquele volume meio. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Quando eu for falar sobre volume em si. E aqui eu entendo que você tem que seguir uma linha focada em volume um pouco mais baixo, mas eu gosto de um volume médio, tá? Por quê? Porque hoje em dia também tem a rapaziada do baixo volume aí ganhando espaço na internet, e aí, quando você fala em volume baixo, parece que você tá falando em 2 séries por semana de um exercício específico. Ou de 2 séries por semana de um grupamento muscular, ou de um padrão de movimento específico. Então, eu não quero também que você ache que, porra, é só o volume baixo que vai me salvar. Não, cara, o volume médio ali, porra, você bater 15 séries por semana de um grupamento, 12 séries por semana de algum grupamento, você fazer um treino com em si, ele gera ali 12 a 15 séries também, de séries válidas durante o próprio treino. E, cara, todas as séries com qualidade muito alta. Tá com qualidade alta. Por que qualidade alta? Porque aqui a gente tá falando de aproveitar o máximo do tempo para poder fazer essa construção, ou de força, ou de funcionalidade, ou de massa muscular. Tá? Intervalos de descanso mais longos, mas também não tão longos para você não consumir muito mais tempo na academia. Mas longos na medida certa, para que você também não perca a qualidade da próxima série. Porque basicamente o treino é uma sucessão de estímulos, o qual você quer manter sempre a tua capacidade de executar aquilo que você se propõe a executar, sem perder rendimento, tá? Então você vai, em algum grau, perder esse rendimento de forma fisiológica, de forma natural, mas você quer minimizar essa perda de rendimento durante o próprio treino da melhor maneira possível. Tá? Pelo menos até você chegar na última série de um determinado grupamento, um determinado padrão de movimento, enfim, aí depende da programação em si. Mas o fato é que, se você faz esse conjunto de coisas, porra, já tá mais safe, entendeu? Vamos lá, segundo ponto, alimentação. Cara, 1, 2 ou 3 refeições por dia. Nada de fazer 6 refeições. Isso aí é uma coisa que já caiu por terra mesmo hoje em dia. Ninguém mais fala que você é obrigado a fazer. Lembra que tinha uma época que você, porra, você tinha que comer de 3 em 3 horas, senão você ia catabolizar e vai o diabo de asa. Então hoje em dia já não tem mais essa mística, graças a Deus. Então aqui a gente tá falando de 1, 2 ou até mesmo 3 refeições por dia. As refeições principais ali, ou as mais comumente feitas pelo brasileiro. Então, café da manhã, almoço e janta, ou um almoço e uma janta só, enfim. Isso vai facilitar o seu dia. Sem precisar que você fique transitando com um monte de comida, precisar se programar pra caramba pra comer, não. Você consegue se ajustar a partir disso, batendo sempre a cota de proteína do dia. Então não existe o caso de você não bater essa cota de proteína. Tá certo? De novo, ser preguiçoso, fazer as coisas com a preguiça que nós estamos botando aqui em tese, o ponto, não é fazer as coisas mal e porcamente, porra. Não é você ser um vagabundo, entendeu? Que, vou treinar 3 vezes por semana e você falta 2 aqui, vai só um, porra. Não é isso. Não é, tem que fazer 3 refeições no dia e aí eu vou, sei lá, fazer uma só e esquecer as outras 2. Não, não é isso. É você fazer certo a parada de forma inteligente. Né? Mas sem precisar gastar tanta energia naquilo. Então não se esqueça de sempre bater a cota de proteína do dia. Isso é fundamental. Tá? O próximo item da lista é o seguinte, cara. É o sono, tá? Dormir bem e dormir muito. Já que você, então, se autodenominou preguiçoso aqui, durante esse nosso vídeo, cara, nada mais do que, porra, tirar um sono de qualidade, né? E aqui que a gente tá falando, dormir bem e dormir muito. São duas coisas diferentes. As pessoas, elas não entendem muitas vezes que quando a gente fala de sono, a gente tá falando de qualidade e de quantidade. As pessoas acham que é só quantidade. Que quando a gente fala, dormir bem, significa que eu dormi várias horas. Que eu dormi 8 horas, dormi 9 horas. Não é só isso. Aliás, quando a gente fala de qualidade, não tem a ver com a quantidade.
É claro, em algum grau específico vai acabar tendo, porque o que é a qualidade, né? Se você entender um pouco de sono, você vai entender que existe uma arquitetura do sono. E aqui, ó, eu vou até buscar para você aqui. Vamos lá. Fases do sono. Vamos buscar as fases do sono para te mostrar em detalhes como é que é. Ó, aqui, ó, esse gráfico tá bom. Você vai ter aqui durante o sono, tá? Várias fases. Então você vai ter o momento de estar acordado, tá? E você não está dormindo ainda, mas aí você vai ter o sono REM, você vai ter o estágio 1 e 2 do sono não REM, que é o sono leve, e você vai ter o estágio 3, que é o sono profundo. E para cada um desses estágios, é interessante que você passe um tempo específico neles e que você transite entre os estágios. Perceba que aqui é uma noite de sono completa, então das 23 até as 7 da manhã. E o cara vai pipocando, vai transitando entre essas fases do sono a noite inteira. Então ele tá passando toda hora ali, fica uma hora em uma, fica 10 minutos em outra, fica em 30 minutos em outra, e vai alternando, e no final você tem uma soma de quanto tempo você passa em cada uma dessas horas. O fato é que, se você tem uma qualidade baixa no sono, não importa se você dorme 10 horas, cara, mas você não passa tempo suficiente no sono profundo ou nem tempo suficiente no sono REM, você tem um sono muito mais deficiente do que muitas vezes um cara que dorme menos horas. O cara dorme 6, mas esse cara consegue fazer porra, uma quantidade de ciclos bacana, passar momentos específicos dentro de cada uma das fases. Esse cara vai ter muito mais resultado que você, inclusive, fazendo isso. E aí cabe você entender como fazer uma higiene do sono adequada, você se organizar para realmente ter horários específicos. E aí sim, pô, dá para criar um outro vídeo só sobre isso. Entendeu? Criar um outro vídeo só sobre isso. Mas o fato é que todos esses elementos, cara, eles vão influenciar pra caramba quando a gente fala dos seus próprios resultados, e dormir bem e dormir muito, que são coisas diferentes, vão ser fundamentais. Então, overview para você aqui. 7 a 9 horas de sono, tá? Essa vai ser a quantidade que você vai querer mirar. Qualidade, você vai ter que fazer uma higiene do sono adequada, para que você possa passar tempo suficiente dentro do sono REM, tempo suficiente dentro do sono profundo, transitar bem entre as fases e colher os melhores benefícios. E mais do que só isso, cara, mais do que só isso, o ponto final que eu quero mostrar para você aqui hoje é que, para potencializar todos os seus resultados, nada mais do que nada melhor do que você ter a testosterona no talo. E se você quiser saber como você pode aumentar a sua testosterona de forma 100% natural, eu recomendo que você assista este vídeo que eu deixei aqui e que com toda certeza vai potencializar muito os seus resultados quando se trata de encontrar a forma mais preguiçosa de realmente construir um corpo foda, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar deste aqui e eu te vejo lá, inclusive. Tamo junto e até a próxima.